Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 1, dos versículos 57 ao 66. Aqui nós vemos Isabel dar à luz ao seu filho, São João Batista. E o evangelista começa o seu relato colocando que muitas pessoas estavam ali ao lado dela, celebrando. Muitas pessoas estavam ali vendo que Deus foi misericordioso com ela. Vizinhos e parentes foram celebrar o acontecimento, o nascimento de São João Batista. Lembre-se que Isabel já tinha uma idade avançada e era considerada pelas pessoas como uma mulher estéril. Então, passou do seu período, do período comum em que as mulheres engravidam, e então, por ter passado por esse período sendo casada e não tendo filhos, todos pensavam que ela não pudesse, que ela fosse estéril. Bom, a graça de Deus a alcança e ela dá à luz a São João Batista. Inclusive, logo a seguir o evangelista coloca como foi escolhido o nome dele. Mas o interessante aqui é que as pessoas vieram celebrar com Isabel. As pessoas quiseram participar daquele momento. A alegria era genuína. Elas estavam ali celebrando aquele acontecimento de maneira sincera, queriam participar daquela bênção que havia alcançado, aquela graça que havia alcançado Isabel. E é muito interessante porque quando nós olhamos para dentro das igrejas, a dinâmica de relacionamentos deve ser baseada nisso. Deve ter isso aqui, essa perspectiva, deve ter esse momento, esse relato como um espelho. A alegria pelas graças alcançadas uns dos outros dentro da igreja, pelas conquistas, deve ser diferente do que se encontra no mundo afora. A igreja é constituída da família de Deus. Então as pessoas reconhecem quem é Cristo e então são alcançadas pela sua graça e passam a fazer parte daquela família de Deus, entram para a família dele. E dentro da família de Deus, nós vivemos uma realidade de expectativa do reino. A expectativa do reino muitas vezes não é a expectativa pela vida eterna, mas é trazer o reino de Deus para este mundo aqui, de maneira que a dinâmica dos relacionamentos deve ter como base, como princípio, coisas diferentes do que são encontradas fora da igreja. Então, fora da igreja, nós temos a dinâmica do relacionamento em que a pessoa está junto, está contente apenas por estar. Ou, na verdade, diz que está feliz com algo, mas sente inveja ou raiva no seu coração internamente. Ou diz que está com a pessoa para sempre, por que der e vier, mas na primeira dificuldade vai embora. Ou quando deixa de haver um convívio, digamos assim, junto, e isso simplesmente acaba, Ou seja, uma amizade que não é baseada em nada, é baseada apenas naquele tempo de convivência que existe ali. Aqui nós vemos pessoas que estão genuinamente contentes, felizes pela bênção, pela graça que alcançou Isabel. E quando olhamos para isso, devemos ter como meta relacionamentos que sejam sinceros. Por quê? Porque são fincados em Cristo. O que nos une, apesar das diferenças de pensamento, de personalidade, etc., o que nos move a tocar projetos em conjunto dentro de uma igreja é aquilo que Cristo fez por nós. É quem Cristo é a transformação do Evangelho. E a transformação do Evangelho, que acontece internamente em nós, precisa transformar externamente a nossa dinâmica de relacionamentos. Então, que a partir desse evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje, nós possamos ter como meta relacionamentos que sejam filtrados pela lente, pela ótica do evangelho, pela transformação que Cristo faz dentro de cada um de nós, para que as alegrias ou os momentos de tristeza em que vamos chorar juntos, ou as conquistas, elas sejam plenamente espontâneas e sinceras por aquilo que Cristo é em nós, por quem nós temos nos transformado em Cristo. Assim como aconteceu aqui com Isabel, nesse evento com o nascimento do seu filho, em que pessoas espontaneamente, alegremente celebraram com ela aquele momento. Deus abençoe você. Até amanhã.